Muito bem, sejam todos muito bem-vindos a mais um Debate Farol em sua segunda temporada. Hoje um programa diferente, mas não menos contundente, às vezes ácido, aqui falando de política, de comportamento. Vamos lá. Meus companheiros já estão lá nos estúdios do Farol de Limeira. Primeiramente, vamos abraçar o doutor Renan Pérez, médico e analista político. Doutor Renan, seja muito bem-vindo, um abraço. Um abraço, Beto. Olá a todos que nos assistem, nos ouvem. Olá, Cláudio, meu querido companheiro aqui na bancada do programa hoje. Sempre uma alegria estar aqui presente com vocês para enriquecer e agregar um pouquinho nesse maravilhoso debate. Cláudio, dada a nossa longa amizade, a nossa longa convivência, você sabe que o meu propósito aqui é te deixar irritado, né? Vou ver se eu consigo hoje de novo, tá bom? Um abraço. Olha, um abraço ao doutor Renan. Eu não fico irritado não, viu? Eu só perco a linha. Tá ótimo. É quase nada, né, Beto? Quase nada. Tá bom. Então vamos às telas de abertura aqui do nosso programa, né? Não é recomendado para pessoas sensíveis a fortes emoções. É isso aí, hoje teremos, com toda certeza. E, compensação, este programa é recomendado a todos que prezam a liberdade de expressão, o amplo debate e a construção de ideias para melhorar o convívio social e o desempenho de seus representantes públicos. E vamos, assim, rapidamente ao primeiro tema de hoje. Se não me falha a memória... esse tema é meu. Eu gostaria de... a gente faz uma sequência. Cada programa, algum debatedor é que abre. Hoje é a minha provocação. Teremos um efeito Marçal em Limeira, só para contextualizar, para quem não conhece, que é difícil, né? O Pablo Marçal é um coach, né? Um influenciador, tem milhões de seguidores, mas vamos deixar a Prefeitura de São Paulo um pouco de lado, porque alguns candidatos aqui em Limeira, alguns partidos, melhor dizendo, mas tem um especial que está apostando muito em influenciadoras para impulsionar a candidatura da sua pessoa escolhida. Inclusive, eu estava, no último final de semana, estava na festa da Catedral, na festa junina. Você sabe que tem candidato, doutor Renan e Cláudio, candidato a vereador que já está andando com assessor, com fotógrafo, com gente paparicando, e eu fiquei bastante assustado, mas essa conversa cresce. Então, eu queria debater com vocês o seguinte: será que o fato da pessoa ter muitos seguidores ou seguidoras, isso se transforma matematicamente em votos? Porque o que eu vi dessas moças que estavam na festa é o seguinte: elas vinham até as pessoas conhecidas, davam um abraço, tiravam uma foto e não falavam absolutamente nada do que pretendem fazer se eleitas vereadoras. Ou seja, isso não é o tipo de debate político, isso é uma exposição social que não tem nada a ver com a política. Começo com o doutor Renan, que vai falar sobre isso, e na sequência o Cláudio aborda esse assunto. Realmente, Beto, isso é uma não sei nem qual palavra utilizar, me foge vocabulário, Cláudio, para me referir a essa situação que vem acontecendo não só em Limeira, mas em outros lugares no cenário político. As pessoas confundem muito, Beto, o que é ter seguidor numa rede social de conhecer de fato a população. Quando eu falo isso, pode parecer até, Cláudio, prepotência da minha parte, mas não é. Sou médico de formação, né? E converso com pessoas o dia todo. Esse é o meu dia a dia. É ouvir, né? E ser ouvido também, né? Pelos meus pacientes. E no mundo atual, muitas pessoas têm vivido muito mais as redes sociais do que a própria realidade. Elas transformam o número de seguidores na quantidade de amigos que têm. Acham que porque tem 30 mil seguidores, tem 30 mil amigos. Não, você tem 30 mil pessoas que acompanham a sua vida e, na maioria das vezes, a própria experiência nos mostra isso, né, Cláudio? Que, na maioria das vezes, é para criticar e para curiosar mesmo, né? Para olhar e para ver o que a pessoa está fazendo, a roupa que ela está vestindo, o carro que ela está andando. E não porque ela tem aquela influenciadora ou aquele influenciador como referência. Óbvio que existe também, mas a população, com o advento da tecnologia, a informação chegando
prontamente na nossa mão, a população está um pouquinho mais inteligente. E a população, ela quer gente que faça, que conheça de verdade. Uma foto não significa absolutamente nada. Eu vejo gente, Cláudio, você acredita que tem gente que diz assim para mim, não, porque fulano de tal influenciador, ele será candidato a vereador ou a prefeito, ele tem 100 mil seguidores, se ele tiver 10% da quantidade de seguidores que ele tem em voto, ele está eleito com 10 mil votos. Essa conta não é real, isso não existe. Eu nunca vi isso na minha vida e não é uma realidade. O eleitor, ele não vota por like, né? Ele vota por ideias compatíveis, por propostas, por confiança. Uma foto ao lado de alguém não significa que aquela pessoa acredite em você. Então, é uma ilusão, é uma falsa realidade que vem imperando aí. E a gente vê, é quase cômico, né? Uma pessoa que faz marketing, comércio, fecha parceria, aí daqui a pouco ela vai lá e se candidata a vereador, porque qual o intuito? Qual a proposta? Não tem nem proposta. Ela quer melhorar a educação, saúde, cultura, economia, nem sabe como. Então, é quase cômico. Eu concordo com o Dr. Renan nesse sentido, porque eu vejo que há uma distorção da política nessa questão de você ser influenciador, ter milhões, milhares ou centenas de milhares de seguidores, mas na realidade são pessoas que estão ali para ver como é o seu dia a dia, para se colocar na posição que você está ou para tentar tirar algum proveito daquilo que você mostra, e nem sempre condiz com a realidade, trata-se de uma realidade paralela, né? Porque as redes sociais nem sempre elas refletem aquilo que nós de fato somos, né? Naquilo que nós de fato acreditamos, porque ela traz uma série de situações que comprometem essa realidade. Então, eu não vejo realmente, doutor Renan, que esses influenciadores, mesmo com milhares de seguidores, terão fácil eleição ou serão de fato eleitos vereadores, vereadoras, prefeitos. E nessa questão é muito importante a preocupação e o entendimento da política. É evidente que a gente vê muita gente que não entende de política sendo eleito, né? Exatamente. Mas a questão é essa, será que essa influência ela pode trazer voto para o próprio candidato? Ela pode até ajudar na eleição de quem aquela influenciadora ou influenciadora está apoiando, mas trazer votos para esse influenciador como candidato a vereador, no caso, eu não vejo que tem uma vantagem muito grande nesse sentido, não. Eu acho que nós tivemos a influência aí das redes sociais, das mídias sociais, dos grupos, né, de todos as ferramentas que nós temos hoje na internet, né, que transformou o debate político simplesmente em uma coisa corriqueira sem a devida importância que deva se dar ao debate político. Não só isso, Cláudio, complementando a sua frase, não só isso, quando se pega um influenciador, Beto, que trabalha com política, com gestão pública, que se envolve, que verdadeiramente compreende o que é fazer política, o que é fazer gestão, tá? Como funciona o modus operandi de uma Câmara Municipal, o modus operandi de uma prefeitura, né? Até vá lá. Mas a gente pega influenciador, Cláudio, de moda. A cidadã fala de moda 24 horas por dia, não sabe como funciona nenhuma loja de roupa. E ela quer dizer que será candidata a vereadora para ajudar o quê? Então, assim, a falta de conhecimento e de embasamento, eu não sei o que passa na mente de um cidadão desse que se intitula influenciador digital, né? Que também eu não concordo com a palavra influenciador, né? Influenciador, para mim, é aquela pessoa que muda opiniões, né, Cláudio? Verdadeiramente. Exatamente. E tem muitos aí que tem seguidores, mas não muda a opinião de ninguém. Dá uma dica ali de onde você comprar uma roupa, uma calça, um sapato, onde jantar, mas não muda a opinião de ninguém.
né? Pessoas como essas que dizem ser influenciadores de moda, por exemplo, e vão entrar para a área da política, mas vai agregar o quê? A população está cansada de pôr gente que não sabe nada lá dentro, né? Então, assim, cada um no seu quadrado, né? Assim, pelo contato que tenho com a população diariamente, Beto, só terminando, pela população, o contato que tenho com a população diariamente, vejo que a população tem sim uma expertise muito maior hoje em dia para eleger os seus representantes. A população que é gente que saiba fazer. Ela não está preocupada se o cara veste a melhor roupa, se ele tem um carro X ou Y, quantos mil seguidores ela tem. Ele está preocupado que o vereador cobre a prefeitura do asfalto que passa na frente da sua casa, né? Do posto de saúde que não está funcionando e por aí vai. Você falou muito bem, doutor Hernan, é o seguinte, não é porque você tem a influência de indicar uma roupa, um restaurante, uma loja de mecânica e tal, que você vai exercer o mesmo poder para indicar, por exemplo, um político que vai decidir o futuro da sua cidade. Eu vejo muita gente sem discurso, completamente, falando, olha, eu vou apoiar esse aqui porque ele é bom, mas bom no quê? Tem gente que às vezes é bom de passar a mão, né? Exatamente. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, voltando a falar da área médica, só para fechar, prometo aqui, há mais de 30 anos, o Cláudio vai se lembrar perfeitamente, os médicos tinham fichários nos seus consultórios, né, Cláudio? Aquele Cardex, né? Ia lá o sujeito, já aproveitava, tinha os dados da pessoa e ele via a última consulta e tal, e nela se baseava para propor um diagnóstico. Bom, eu conheci um médico que uma vez se aventurou na política e tinha 20 mil fichas. Ele falou para mim, olha, com 20 mil fichas, miseravelmente, se eu tiver 10%, multiplicando por casal, são 40 mil, vou ter 4 mil votos. Ele teve 1.200. Então, ou seja, ele não conseguiu transformar a sua clientela em eleitor, né, em eleitores e eleitoras, né? Lembrando que antigamente, há muitos anos atrás, o voto que era oferecido ao médico, por exemplo, não tinha muito a ver com política, na minha opinião, não. Era um voto de gratidão. Porque as pessoas são gratas aos médicos, porque os médicos, principalmente aqueles que têm mais atenção conosco, que cuidam, que estão sempre dispostos, presentes e tal. Então, é um voto de gratidão. Muitos médicos se elegeram no passado em Limeira com esse voto de gratidão. Por isso que eu acho que os eleitores e as eleitoras têm que tomar muito cuidado com as pessoas que indicam determinado candidato ou candidata a prefeito de Limeira, porque não se esqueça, essa pessoa terá que lidar com transporte público, com segurança, com funcionalismo público, com esportes, com cultura, enfim, não é uma escolha tão simples de ser feita. Não é porque o cara é bom, né? Você vai votar nele. Vamos então ao segundo ponto do nosso debate de hoje, Farol Itinerante. Esse é do meu companheiro Antônio Cláudio Bontorinha, pré-campanha, ajuda ou prejudica um candidato? Bontorinha, as suas considerações. Nós já tratamos desse tema na semana passada aqui, sobre a questão das pré-campanhas, que ela não tem uma regulamentação ainda, ela não é regulamentada, ela só é uma pré-campanha, o que significa que o candidato ou o pré-candidato, ele já tem o seu lançamento oficial pronto, né? Mas ele não pode, se for uma entidade pública, se for um representante que tenha cargo eletivo, se apresentar como candidato enquanto não acontecerem as convenções, que serão em agosto, né? Então, nós temos essa questão. A pré-candidatura, até que ponto ajuda? Eu acredito que ela ajuda no sentido de que, por exemplo, nós temos a pré-candidata Érica Tanque, que é a candidata do prefeito Mário Botion, que tem a máquina pública nas mãos. Então, desde que ela foi lançada como pré-candidata, todas as ações da Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura sempre trazem a vice-prefeita Érica Tanque e o prefeito Mário Botion visitaram, receberam fulano de tal, apresentaram, visitaram obras e tal. Como eu disse já anteriormente, isso não é ilegalidade. Porque não estão pedindo diretamente voto, não estão falando essa é a candidata, votem nela. Mas acaba sendo uma imoralidade, um desrespeito aos outros candidatos que não têm essa exposição. Então, por isso eu coloquei essa questão. Cláudio, eu falo bem a verdade para você, eu realmente acho que essa pergunta é extremamente válida e até perigosa, né?
A pré-candidatura ajuda ou ela atrapalha o pré-candidato, né? Como a gente comentou realmente na última semana, não existe nenhuma regulamentação para as pré-campanhas. Então, como eu falei anteriormente, os pré-candidatos, nem eles sabem o que eles podem ou não fazer e a forma como não fazer, né? Porque eu sempre brinco, né, com os pacientes, não fazer também tem suas consequências, não é verdade? Com certeza. Então, deixar de tomar, por exemplo, na medicina, né, uma certa medicação tem as suas consequências e tomar também tem. Então, eu entendo que são válidas as pré-campanhas? São válidas. O problema é como que nós vamos fazer com que isso seja institucionalizado, que as pessoas, os pré-candidatos, saibam como agir, como proceder, né, sem realmente tomar, como você bem citou aí, um exemplo, né, à frente do outro, sem usar a máquina pública em seu benefício próprio, né, ou que isso seja menos escancarado, né, Cláudio, digamos assim. Exatamente. Né? Seja um pouco mais velado, né? Então, quais são as diretrizes para que se realize a pré-campanha? Na campanha a gente sabe como funciona, mas na pré-campanha ninguém sabe até onde usar a exposição, utilizando no caso de eleições à prefeitura, né? Usando a máquina do governo em benefício próprio, pode, enquanto o cargo que ocupa, ou já está mesclando com a próxima eleição, com a pré-candidatura, né? Na minha concepção, Cláudio, a partir do momento que você diz que você é pré-candidato, isso já tem um cunho automático, né? É difícil. Nesse momento estou aqui, por exemplo, como prefeito, agora virou uma chavinha, estou aqui como pré-candidato. Não. Você é o prefeito pré-candidato 24 horas, né? Então, acho que saber dosar o bom senso né? Acho que a empatia com os demais pré-candidatos é importante. Uma coisa que a gente não vê ultimamente, né? Bom senso é uma coisa que não vem imperando na política. Eu já falei isso e repito, parece que as pessoas desaprenderam a como funciona uma corrida eleitoral, né? Uma campanha, uma pré-campanha. Antigamente se tinha isso muito bem balizado, mas não era institucionalizado, né, Cláudio? Você e o Beto sabem mais do que eu. Isso vinha de um apelo da sociedade, né? Um senso comum. Hoje não, hoje parece que se pode tudo e a gente fala, não, mas se fizer vai ser processado. Nós discutimos isso também, né, uma vez em um dos programas. O processo, muitas vezes, é o partido que paga. Então, assim, que punição é essa, né? Que regra infringida é essa que realmente deve ser cumprida, que não existe? A gente fica num mato sem cachorro, né? Exatamente, por isso que eu sou plenamente favorável a uma regulamentação e acredito que todos aqueles que se lançam candidatos a partir do lançamento dessa pré-campanha, isso precisa ser institucionalizado pelas próprias câmaras legislativas, né? No caso a Câmara Federal e o Senado Federal, né? Que todos devam se desincompatibilizar de suas funções, mesmo aqueles que estão exercendo o cargo a que vão disputar, como um presidente disputar a reeleição e podendo manter o seu cargo, como um prefeito disputando a reeleição mantendo o seu cargo, os vereadores, deputados. Então, eu acredito que nós deveríamos realmente ter, assim como um funcionário público de primeiro escalão, né, de alto escalão, ele tem que sair do seu cargo para poder concorrer e para poder ser candidato com 6 meses de antecedência, né? Caso de professores, delegados, secretários municipais e outros funcionários públicos, o candidato também precisaria sair e deixar a sua função para poder concorrer, aí sim, em igualdade com todos os demais. Mas deixa eu colocar um pitaco aí, Cláudio. Não tem coisa pior do que você falar para ninguém, né? Porque no caso que você está citando aí, há muita matéria, né, produzida, muitas fotos tiradas, mas não me parece que a mídia tradicional está dando suporte, está dando apoio, né, para toda essa paparicação aí. Eu acho que isso fica circunscrito aí às pessoas que recebem esses e-mails, essas mensagens. E não me parece que ver um pré-candidato ou uma pré-candidata sorrindo em todas as inaugurações, apresentações, isso a credencia para ser melhor do que ninguém.
Eu acho que isso aí, essa questão da pré-candidatura, tem uma coisa que a gente conhece lá de trás, Cláudio. Nós somos do tempo em que... Bom, nós somos do tempo do telégrafo, né? Vamos esquecer isso. Então, é o seguinte, as mídias sociais deram às pessoas a oportunidade, eu tento encontrar outro termo, mas eu não encontro, então, oportunidade para todo mundo virar jornalista, para virar analista, para virar uma pessoa que denuncia coisas erradas, sai pela rua, vai denunciando aqui, ali e tal. Isso aí mexe muito com o ego das pessoas, viu, gente? E tem pessoas que realmente gostam, né, de aparecer, de se ver bem na fita, né? Os pré-candidatos se iludem que vão receber verbas dos partidos, ninguém recebe absolutamente nada, a gente sabe disso, o dinheiro lá de Brasília, do fundo eleitoral, para chegar aqui em Limeira, num diretório nanico de Limeira, para já em São Paulo. Para chegar em Limeira, ele vai no bolso de quem tem mais chance para se candidatar. Então, é muita ilusão. E os pré-candidatos, eles acham que esse período eles têm que se expor de uma maneira quase que onipresente e que essa exposição vai lhes dar algum benefício. Eu acho que é uma grande bobagem, principalmente para vereador. Isso aí acontece mais na reta final, né? O santinho virtual que vai entupir os nossos celulares daqui a pouco. Isso que eu digo, o eleitor ele tem que ser consciente. A nossa Câmara Municipal, por exemplo, ela tem que melhorar o nível, não pode baixar, né? Não pode colocar pessoas lá que não têm conhecimento da administração pública, por exemplo. Que leis tem que fazer contrato de um assessor, um advogado, um bacharel, mas as pessoas têm que ter comprometimento com a cidade, né? Com a cidade como um todo. Tem gente que entra lá na Câmara, por exemplo, e vê o seu próprio nicho. Foi eleito por 1.500 pessoas e trabalha os 4 anos para essas 1.500 pessoas. Isso eu acho errado. Tá bom? Vamos então. Alguma intervenção? Sim. Na realidade, nós estamos tratando aqui dessa questão da pré-campanha que ela precisa deixar praticamente de existir, né? Ou é campanha ou não é campanha. Sim. Porque senão nós vamos ter essa dificuldade aí sempre de estar levando em consideração quem vai ser beneficiado e quem não vai ser beneficiado, né? E mesmo porque, até o momento, oficialmente, nós só temos um pré-candidato em Limeira. O próximo pré-candidato vai ser lançado agora no próximo sábado, né? Então, nós só temos um. Exatamente. Complementando para a gente ir para o nosso tema final, Beto, eu concordo com o que você falou. Você disse sobre será que esse alvoroço todo que alguns pré-candidatos estão fazendo, isso é verdade, não é verdade? O alvoroço é real, né? O duro o apoio é real, não é real. Eu gosto muito, Beto, da pesquisa de rua, sabe? Sabe, Cláudio, quando você, sem se identificar, começa eu brinco que é conversa de boteco. Senta em uma mesa, toma um café, e aí se aproxima alguém, você puxa um pouquinho de conversa e escuta o que a pessoa tem a dizer, você faz você trabalha como seu próprio IBGE, né? Seu próprio censo, sua própria pesquisa. E a cada 10 pessoas que você conversa, em vários cenários, você vê que não é bem assim. Tem muitos que se expõem, né? Passam até a fama de ridículo, né? Vergonhoso, né? Porque olha só, quantas vezes a gente não escuta isso? Olha, agora é ano eleitoral, agora aparece, mas está aí na política há tantos anos e nunca passou aqui nem para dar bom dia. E aí agora aparece, né? Vários candidatos. Ah, mas você sempre passou aqui na frente, nunca parou, agora você para, né? Então, as pessoas estão cansando dessa propaganda eleitoral fajuta, né? Elas querem a propaganda verdadeira. Ela quer que aquela pessoa que sempre frequentou a sua padaria, o seu mercado, ela para falar assim, olha, agora eu, fulano e tal, sou pré-candidato, né? Estou fazendo a minha divulgação aqui, estou conversando com você, quero ouvir sobre a cidade e assim por diante, né? Do que aquela pessoa que nunca foi naquela padaria, Cláudio. E magicamente ela surge lá e detalhe, fotografa. Força uma situação, Beto. As pessoas têm forçado situações para conseguir aparecer na mídia. Então ela abraça quase que a força o cidadão para fazer uma fotografia e publicar, né? Eu acho que realmente isso tem se tornado cômico em todas as cidades e também em Limeira. É o chamado candidato do pastel com cafezinho, né? Exatamente, Cláudio. Isso era muito comum na capital. Mas é o ego, gente, o ego. Todo mundo virou cineasta agora.
Vamos ao último tema do nosso debate Farol de hoje. Este é do Dr. Renan. Lula insistirá na pauta de costumes? Vou jogar a bola no peito aí. Domina aí, doutor. Então, Beto, Cláudio também, eu trouxe esse tema porque eu acho que é uma coisa que vem dos últimos meses, né, as últimas semanas, vem marcando bastante. A gente sabe que o antigo governo, o governo Bolsonaro, foi marcado por uma certa ruptura, né, uma disruptura de amarras que existem ainda no cerne da população brasileira, né? A gente sabe que a característica do governo mais de esquerda, tendencioso à esquerda, ele é sim de estar um pouquinho mais, olha, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, você precisa do politicamente correto, se você não é politicamente correto, você está errado, você precisa ser punido, você precisa ser preso. E o governo anterior, ele veio um pouquinho mais tendencioso, não, veja bem, você pode sim discordar, você pode sim não concordar, você pode sim não ser politicamente correto, né? Você pode sim ser uma pessoa de costumes, você pode sim ser uma pessoa, como muitos dizem assim, ultrapassada, né? E gostar realmente do clássico, do rotineiro, do pragmático, né? E o governo atual novamente vem com essa disruptura também, né? Querendo voltar, falando, não, você precisa ser liberal, você precisa ser assim, você precisa fazer aquilo, ou isso impositivo, muito impositivo. A gente vê que o governo tendencioso à esquerda, ele é mais impositivo, né? Não estou dizendo que não estou debatendo certo ou errado, estou dizendo que ele é mais impositivo. E a gente vê que a população não se sente mais confortável com esse tipo de situação, né? Antigamente, quando se falava, por exemplo, Beto, vou tocar numa ferida aqui, Cláudio, só vou jogar um pouquinho de faísca, mas a gente viu o caso da Ana Hickman, né, que passou. Teoricamente, alguns anos atrás, né, se fosse um pouquinho atrás, um pouco antes do governo Bolsonaro assumir, né, talvez o ex-marido da apresentadora, Alexandre Corrêa, não tivesse nem possibilidade de voz, né, para dar a sua versão do que potencialmente aconteceu ou não. Hoje a gente vê que não só ele teve espaço de voz, como ganhou seguidores. Ele tem, acho que quase 120 mil seguidores, 130 mil seguidores, que concordam com ele, que hoje as medidas são muito mais protetivas às mulheres do que aos homens, e uma série de outros argumentos que eles colocam lá. Isso é uma disruptura do que, né, o governo de esquerda prega, né? Segundo o atual governo, o homem não tem nem voz, não tem conversa, tem que ser punido e acabou, né? Então, vem se construindo, vem se enxergando aí outros panoramas, e assim, veja bem, não é bonito, não é legal, mas quero ser assim, é isso que eu entendo como correto e vou seguir assim, né? E o governo vem perdendo muito nessa pauta de costumes, e era um tema que eu queria debater aqui com vocês, principalmente com meu amigo Cláudio. A pauta de costumes, na realidade, imposta pelo Bolsonaro, é aquela pauta de que o homem é a figura da casa, a mulher é a pessoa submissa, ele impingiu uma série de situações de desrespeito, de preconceitos. Na realidade, o politicamente correto é a gente se despir dos preconceitos e da intolerância que nós temos para abraçar a todos, a diversidade, abraçar a todas as pessoas que pensam de forma diferente. Então, o que aconteceu? Hoje nós temos um Congresso que está colocando o aborto na 22ª semana como crime de homicídio, ou seja, a pessoa pode pegar até 20 anos se fizer o aborto, e sem contar, levando-se em consideração a má formação do feto ou não,
Ou seja, se a mulher está lá com o seu neném correndo riscos, ela não pode mais fazer esse aborto depois de 22 semanas. No caso aí, eu vejo que é uma pauta de costumes que tem que ser retirada dessa discussão. E nós temos que ter uma pauta liberalizante que evite que se coloque amarras em todas essas situações. Então, nós não podemos levar a nossa intolerância adiante com essa pauta de costumes, porque a pauta de costumes propostas anteriormente era uma pauta intolerante, uma pauta de ódio e uma pauta também preconceituosa, e nós não podemos levar em consideração tudo isso. Quando a Damares assumiu, meninas vestem rosa e meninos vestem azul. Eu uso camisa cor-de-rosa, e qual é o problema de usar uma camisa cor-de-rosa? Então, é uma situação que nós temos que levar em consideração o momento. Enquanto nós vemos o restante do mundo caminhando para uma liberalização, agora parece que vai haver um retrocesso novamente, né? Com um crescimento da direita europeia, né? Nós estaremos propensos a situações dessa natureza. Então, nós não podemos confundir pauta de costumes com intolerância e preconceito. É isso que nós temos que levar em consideração, apenas isso. O restante é uma discussão que vai me opor a você, Alberto, em várias outras situações, mas são ideias, são simples ideias, né? São ideias que devem ser debatidas. Eu sou favorável a várias liberalizações que já estão ocorrendo pelo mundo inteiro, e a gente sabe o significado disso, né? Como a liberalização da maconha para o uso recreativo, por exemplo, como já acontece no Uruguai, e nem por isso aumentou o consumo, né? Como acontece na Holanda, como acontece em muitos estados norte-americanos, né? Eu ainda vejo que a gente é muito centrado no governo federal, e diferente da República dos Estados Unidos, que é uma república de Estado, né? Ou seja, ela é os Estados Unidos do Brasil. Nós somos uma república federativa muito centralizada no governo federal. Nós já fomos a República dos Estados Unidos do Brasil, né? Hoje nós somos centralizados no governo federal. Eu acho que os estados precisariam de mais liberdade para poder decidir sobre as suas próprias legislações sem o controle federal. Aí eu acredito que nós teríamos uma discussão, um debate mais interessante sobre esse tema. Só para não fugir muito, né? Até porque nós estamos falando do Lula, né? Eu acho que o Lula não está preparado para esse tipo de discussão. E o Lula tem uma característica interessante. Ele terceiriza a culpa e a responsabilidade, né? Por exemplo, no auge das denúncias contra o José Dirceu, ele largou o Dirceu. O Dirceu está voltando agora aí, mas ele costuma abandonar os seus companheiros que enfrentam dificuldades no meio do caminho, com aquele efeito Teflon, né? Nada foi culpa do Lula, nada ele sabe. Aliás, quando a crise aperta, vocês podem ver, coincidência ou não, Lula some do país, como está nesse momento, ele está fora do Brasil, cumprindo agendas internacionais. Então, eu acho que ele não está preparado para isso. E, Cláudio, nós já falamos sobre isso um tempo atrás. Assim como as nossas duas grandes lideranças, tanto o ex-presidente Jair Bolsonaro como o presidente Lula, eles têm virtudes e defeitos, mas têm um defeito em comum, que é não ouvir as pessoas certas, né? Às vezes confiam em pessoas que não dão os melhores conselhos, e pessoas que dão bons conselhos não chegam aos ouvidos tanto do ex-presidente Bolsonaro como também do atual presidente Lula, como deveriam chegar. É uma pena, porque eles poderiam melhorar muito em todos os aspectos, na minha opinião. Essa questão do Lula não ouvir aquelas pessoas que realmente deveriam ouvir é antiga, viu? Não é de hoje, não. Isso é antigo. Desde quando ele surgiu para a política, sempre aconteceu isso. Ele nunca foi realmente de ouvir pessoas que ele deveria ouvir e valorizar pessoas que ele deveria valorizar. Ele pecou muito por isso. O Bolsonaro
muito mais também nesse ponto, porque ele preferiu aí manter uma atitude levando em consideração aí o seu guru Olavo de Carvalho, né, que não era um sociólogo nem um antropólogo, era um astrólogo, né, que se meteu a ser antropólogo e sociólogo, e então teve a mesma situação. E o caminho vai por aí também. A disputa e a briga para a pauta de costumes não depende do governo federal, depende do Congresso, depende dos deputados, depende dos senadores. Depois procura-se, posteriormente, o Supremo Tribunal Federal, que é onde se julgam as questões incompletas. Então, não depende do governo federal, acho que depende do poder legislativo. E esse poder é que tem falhado muito no Brasil. Falhou no Brasil de Bolsonaro, está falhando no Brasil de Lula e falhou em muitos outros Brasis de tempos atrás. Eu vou além do que você comentou, Cláudio. Não só Lula, não só Bolsonaro, Beto, não ouvem. Eu acho que a política atualmente vem falhando por não ouvir de verdade as pessoas corretas. Não é nem as pessoas corretas, Cláudio, eu acho que não ouvir de forma geral, sabe? Quando um prefeito, um governador, um presidente, um deputado chega à cadeira, ao posto que ocupa, parece que no Brasil isso vem se tornando recorrência, parece que a cabeça se fecha, os ouvidos se fundem. E a pessoa, o atual governante, né, ele para de escutar qualquer um e não formula mais sua própria opinião e terceiriza, como o Beto falou, até a própria opinião, se deixa levar. E é por isso que nós estamos na situação que nós estamos, né? O ego extremamente inflado, a sensação de super-homem, de ser inatingível, né? Isso não falo só em termos de governo federal, tá? Falo em todas as esferas do governo, né? E vem caminhando, né, para uma bolha que eles se fecham e conduzem como querem, sem ouvir se durante o percalço, o caminho, aquilo vem sido aprovado pela população, se vem atendendo ou não, né? E realmente a força está realmente no Senado e no Congresso Federal, mas o Senado e o Congresso Federal são cargos que representam a população e são teoricamente muito mais fáceis de cobrar do que o governo, do que o Poder Executivo, e aí cabe aos eleitores cobrar do seu vereador, do seu deputado federal, do seu deputado estadual, né, do seu senador, um posicionamento, né? Porque se ele está lá votando em favor, por exemplo, da pauta de costumes ou contra, é porque a sua representatividade, a população que representa, também é favorável ou contra essa pauta. Então essa é a minha observação. Bacana. Vamos colocar um pontinho final, gente, que nós já estouramos o tempo, e é uma coisa revoltante como passa rápido esse programa. Eu fico revoltado. Boa, Beto. Fico revoltado. Mas vamos lá. Vamos então à tela final, antes das considerações aí, lembrando que a democracia não é apenas uma conquista social, mas uma forma de acreditarmos em justiça e igualdade diariamente. Eu vou dizer uma coisa para vocês, né? O friozinho está chegando, quem sabe o próximo a gente abre uma garrafa de vinho, aí a gente fala por 1h30, 2 horas, aí a gente deixa o tempo correr solto, tá bom? Eu sou o primeiro a votar a favor. Exatamente. Doutor Renan, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Até o próximo debate. Um grande abraço, sorte, saúde e sucesso. Obrigado, Beto. Obrigado, Cláudio. Obrigado a todos que nos escutem e nos assistem. Até o próximo programa. Um grande abraço a todos por esse Farol Debate, né, que nós estamos levando ao ar em sua segunda temporada, muito produtivo, por sinal, né? E vamos em frente, né? Vamos em frente que todo poderoso tem o seu Golbery Couto e Silva, né, pelas costas, e leva muito em consideração o que esse Golbery fala e não o que os outros falam, né? Infelizmente é assim que funciona, e vamos tocando e torcer para que as coisas mudem, e esse ano principalmente com eleições municipais, né? Nós teremos aí um bom momento para refletir sobre isso, e nós
temos que levar sempre em consideração que a política ela começa no município, o resto é consequência. Um grande abraço a todos, até segunda-feira. Valeu, e tomara que o sorriso não seja a melhor credencial, né, para os nossos políticos, né? Tem muito mais atrás de um lindo sorriso com o dentifrício Colgate, como a gente falava antigamente. Valeu. Muito obrigado a você que nos acompanhou, colocando ponto final em mais uma edição do nosso Debate Farol. Estaremos de volta na próxima semana. Até lá.